Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e na aula de hoje nós vamos conversar sobre mistura de soluções com reação química. Na última aula nós conversamos sobre diluições, onde nós acrescentamos algum solvente sem mudar a quantidade de soluto, e nós conversamos também sobre aquelas misturas de soluções de mesmo soluto ou com solutos diferentes. Hoje nós vamos conversar sobre misturas de soluções com solutos diferentes e que sofrem reações químicas. E quando nós misturamos soluções que contêm solutos diferentes que reagem entre si, nós estamos tratando de um problema de cálculo estequiométrico. Sendo assim, vai ser mais fácil se nós observarmos isso por meio de um problema. E aí nós temos aqui o caso em que nós vamos misturar o HCl numa concentração em mol por litro de 0,8 mol por litro, num volume de 250 ml, ao KOH, o hidróxido de potássio, na concentração de 0,4 mol por litro, no volume de 350. Sendo assim, o volume final vai ser de 600 ml, porque 250 mais 350 ml. E aí, a gente pode ver aqui, ó, nós temos um ácido mais uma base. Consequentemente, nós teremos uma reação de dupla troca, formando sal e água. Olha como vai ficar essa reação. KOH mais HCl, formando KCl, que é o sal, mais uma molécula de água. Na dúvida aqui, basta conferir o balanceamento, mas ele já está feito. É sempre, aqui nessa reação é de 1 para 1. Com isso, o que a gente pode dizer? Ó, que nós temos 1 mol para 1 mol, para 1 mol e 1 mol. O próximo passo aqui vai ser descobrir quantos mol nós temos de HCl nessa solução e de KOH nesta solução. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos transformar isso aqui para litro e multiplicar pela concentração em mol por litro, porque aí nós vamos acabar anulando o litro e ficando só com mol. Quando nós fazemos essa conta, tanto para o HCl quanto para o KOH, a gente chega nos seguintes valores, que nós temos 0,14 mol de KOH e 0,2 mol de HCl. Mas olha só, a reação não é 1 para 1? Então, aqui, se eu tenho 0,14 mol de KOH, eu preciso de 0,14 mol de HCl. Ou eu precisaria de 0,2 mol de HCl e 0,2 mol de KOH. Mas eu não tenho, eu só tenho 0,14. Sendo assim, esse cara aqui é o meu reagente limitante. Olha como a gente remete lá em estequiometria novamente. Então, o KOH, a nossa base, é o reagente limitante e o HCl é o reagente em excesso. Sendo assim, a gente pode dizer o seguinte, que nós vamos consumir 0,14 mol de KOH, 0,14 mol de HCl e também vamos formar 0,14 mol de KCl e 0,14 mol de água. Então, nós temos aqui, como já foi dito, que o KOH é o reagente limitante e o HCl é o reagente em excesso. Sendo assim, lá no final a gente vai ter o seguinte, que esse 0,14 foi totalmente consumido, o 0,14 mol de KOH, já que ele era o limitante, ele foi todo consumido, enquanto que o HCl ele consumiu somente 0,14, então sobrou 0,06 desse 0,2, enquanto que eu tenho formado aqui 0,14 mol de KCl e 0,14 mol de água. Essa quantidade de água não vai influenciar para a gente. Se a gente parar para analisar 1 mol de água, dá 18 gramas. 0,14, eu não fiz essa conta, mas provavelmente vai dar 2 gramas ou um pouquinho mais. Em 600 gramas de água, que é o volume final que a gente tem aqui, ó, 600 ml, como a densidade é 1 grama por ml, a gente tem 600 gramas. Não vai fazer diferença para a gente acrescentar essa quantidade aqui no volume final, então não precisa se preocupar com isso. Sendo assim, agora a gente simplesmente vai descobrir as concentrações de quem está lá no final.
E aí vai depender do que o exercício pedir. Se ele pedir em mol por litro, é só pegar 0,06 mol de HCl que está sobrando aqui e dividir pelo volume final. E pegar o 0,14 de KCl e dividir pelo volume final. Nesse caso aqui, a gente tem do HCl 0,1 mol por litro sobrando. E do KCl 0,23 mol por litro, que foi o que formou. Presta atenção. Como sobrou HCl, nós temos uma solução ao final ácida. Por quê? Uma solução ácida é aquela em que tem uma maior quantidade de H+ no meio. Nesse caso, o KOH, que é a nossa solução, que é o nosso meio básico, ele foi todo consumido. Então, eu não tenho OH sobrando ali, mas eu tenho H+ sobrando do HCl. Sendo assim, a solução desse problema, ao final, é ácida, uma vez que sobrou um ácido ali no meio. Agora, o sal, a gente sabe que ele não traz nenhum caráter, nem básico, nem ácido ao meio, mas sim um caráter neutro, ok? A menos que nós tenhamos um sal ácido ou um sal básico, mas aí já são outros 500. E depois nós temos a titulação ácido-base. A titulação ela vai ser utilizada para nós determinarmos concentração de soluções por meio de uma reação química entre volumes conhecidos de uma solução problema com uma solução de concentração conhecida. Então, no caso, a titulação ácido-base vai ser o seguinte: nós vamos utilizar um ácido, que a gente sabe a concentração, para determinar a concentração de uma solução básica que nós não sabemos a concentração. E nós vamos utilizar uma solução básica, que nós sabemos a concentração, para determinar a concentração de uma solução ácida que nós não sabemos, que nós não conhecemos a concentração. Então, vai ser sempre assim, um ácido com uma base ou uma base com um ácido. Sendo que a solução que nós não conhecemos, ela vai ser colocada no Erlenmeyer, que é a nossa solução problema ou a solução titulada. E aqui ainda no Erlenmeyer nós adicionaremos um indicador. O indicador ele vai tomar coloração de acordo com o pH do meio. Se for um pH ácido, que a gente vai ver mais para frente exatamente o que é pH, mas a gente já tem uma ideia. Se for um pH ácido, quer dizer, aquele indicador vai ter uma cor específica. Se for um pH básico, ele vai ter outra cor, ou até ser incolor, a depender do indicador. E além disso, nós temos a nossa solução titulante, que é aquela que nós conhecemos a concentração, que vai ficar aqui na bureta. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que o volume da bureta ele começa do zero, que está aqui em cima, e vai crescendo de cima para baixo, porque é o tanto de volume que a gente está consumindo dessa solução. E aqui, na titulação, o que acontece? A gente sempre vai usar o princípio da equivalência, que nada mais é do que a quantidade em mols de H+ precisa ser igual à quantidade em mol de OH-, que é o que a gente determina como ponto de viragem. Quando aquela solução ela muda de cor em função do indicador que nós usamos, a gente chegou no momento da equivalência, a gente alcançou o ponto que a gente queria, a gente anulou todos os H+ com os OH- que nós acrescentamos, ou vice-versa. Então, sendo assim, a matemática do negócio vai ficar assim, ó. X, que é o número de hidrogênios ionizáveis do ácido. Então, HCl tem um hidrogênio ionizável. H2SO4 tem 2 hidrogênios ionizáveis. H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, o X é o número de hidrogênios ionizáveis vezes a concentração do ácido, se nós conhecermos, mas ela precisa ser em mol por litro, ok? E o volume desse ácido, igual a Y, que é o número de OHs, o número de hidroxilas dissociáveis. Então, NaOH tem uma hidroxila dissociável. O CaOH2 tem 2 hidroxilas dissociáveis. E assim sucessivamente. Esse é o valor do Y que vocês precisam incluir aqui. Vezes a concentração em mol por litro da base, se for conhecida, vezes o volume da base.
E aí a gente pode entrar no detalhe de um indicador que é muito utilizado, que é a fenolftaleína. A fenolftaleína, em meio básico, ela vai apresentar coloração rósea, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Aqui nós temos uma solução problema que ela é básica. Então, a princípio ela está rosa, e conforme nós vamos adicionando o ácido, se a gente tivesse no laboratório, a gente podia ver isso muito claramente. Mas conforme nós vamos abrindo a bureta, a torneira da bureta, e a solução titulante ela vai pingando, aquela gota já cai transparente, no caso, quando a solução titulante é ácida. E aí, você, só de agitar o Erlenmeyer, ela volta a ficar colorida até alcançar o ponto de viragem. E aí, quando você pinga uma gota e ela alcançou o princípio da equivalência, ela simplesmente muda a coloração de toda a solução de uma única vez. Passa de rósea para transparente. E a mesma coisa vale para o contrário. Por quê? Em meio ácido ou neutro, a fenolftaleína tem coloração transparente, incolor. Então, aqui nós temos uma solução problema ácida, ó, em que nós temos um início incolor. Passamos a adicionar a solução titulante. E aí, após o ponto de viragem, ela fica rósea também. Vamos ver um exemplo de titulação que vai ficar bem simples de vocês entenderem. Uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa CaOH2 foi titulada com HCl 0,1 mol por litro. Determinou-se que o volume de solução ácida necessária para atingir a viragem do indicador foi 40 ml. Determine a concentração de CaOH2 expressa em mol por litro. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos usar o princípio da equivalência. Pelos dados que nós temos aqui, o ácido que nós estamos usando é o HCl. O HCl só tem um hidrogênio ionizável, então o valor de X aqui na nossa conta é 1. Vezes a concentração do HCl que ele nos informou, não é a nossa solução problema, 0,1. O volume de HCl que foi adicionado, 40 ml. Então, 0,04, porque a gente precisa colocar em litros. Y é o número de hidroxilas dissociáveis. Como a base aqui é o CaOH2, a gente tem duas hidroxilas dissociáveis. Então, 2 vezes a concentração da base, que a gente ainda não sabe, é a nossa solução problema. Então, C da base, vezes o volume que a gente está titulando. Então, 25 ml, ou seja, 0,025. Fazendo essa conta, a gente chega na concentração de 0,08 mol por litro. Bom, pessoal, o que eu não comentei também é que alguns outros indicadores existem. A gente tem o azul de metileno, a gente tem diversos outros, até indicador feito à base de repolho roxo. Mas, geralmente, quando isso acontece, o exercício te informa. No geral, a fenolftaleína é o único exemplo de indicador que o exercício não vai te dizer qual coloração ela vai ter em meio ácido e qual coloração ela vai apresentar em meio básico. Isso a gente tem que ter ali no default dos nossos conhecimentos. Mas o restante dos indicadores, o exercício costuma trazer para a gente o dado. Em meio ácido ela fica da cor X e em meio básico da cor Y. Ok? Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, ok? Beijo e até lá!